Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês nesta aula cálculos em química por análise dimensional. Essa é uma estratégia de resolução que permite ao aluno ganhar tempo na resolução da questão. Vamos lá então, vamos ver como que se resolve isso. Por exemplo, aqui nesse primeiro exercício ele pede a quantidade, calcule a quantidade em mol. Tá? A pergunta é: calcule a quantidade em mol. Quantos mols existem em 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas de ácido fosfórico? Muito bem, então aqui o dado do exercício é 1,5 vezes 10 a 24 moléculas. Ele quer que você calcule o número de mols, qual a quantidade de matéria que contém esse número de moléculas. Como eu faço para resolver isso? Existe a primeira alternativa, que é a resolução tradicional, que vocês fazem isso através da regra de 3. Através da regra de 3, eu resolvo esse exercício começando primeiramente começando a resolução através do número de Avogadro que foi fornecido, igual a 6 vezes 10 a 23, 1 mol. Então eu coloco lá que 1 mol de ácido fosfórico é uma quantidade de matéria que contém um total de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas do ácido. Aí fica fácil agora a resolução. Se uma quantidade de 1 mol contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, logo eu quero saber a quantidade de matéria que está contido em 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Ok, agora vamos resolver esta regra de 3. Resolver a regra de 3 para calcularmos o valor da incógnita x. Muito bom, então eu vou agora isolar o valor do x, calculando da seguinte maneira. Eu pego e multiplico esse termo aqui, então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas do ácido fosfórico. Eu pego esse termo e eu multiplico ele por 1 mol de ácido fosfórico, 1 mol de H3PO4. Agora, esse número de Avogadro multiplica o x e depois ele passa aqui dividindo, ele vem aqui para o denominador desse termo, né? Então isso tudo vai ser dividido por, vamos colocar aqui, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse ácido. Ok, agora nós vamos cancelar aqui os termos que são semelhantes, como por exemplo eu vou cancelar moléculas aqui do numerador com moléculas aqui do denominador. E agora nós vamos fazer esse cálculo, vamos resolver. Sobrou 1,5 vezes 10 a 24 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Esse 1,5 vezes 10 a 24 eu vou deixar escrito como 15, então vai aumentar uma unidade aqui nesse número, né? Vai passar de 1,5 para 15 e vai diminuir uma unidade no expoente da base 10. Então é o mesmo que eu escrever 15 vezes 10 elevado a 23. Isso será dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Então as potências na base 10 são iguais, eu cancelo 10 a 23 por 10 a 23. Eu aproveito para simplificar por 3.
15 dividido por 3 vai dar 5 e 6 dividido por 3 vai dar 2 e o resultado final será igual à quantidade de matéria que contém 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas é 2,5 mols. Tudo bem, tudo em ordem. Agora eu vou apresentar para vocês esta resolução, mas sem fórmula, utilizando a análise dimensional, onde eu dispenso a montagem do exercício através da regra de 3. Então vamos lá então. A segunda opção de resolução será resolvido através da análise dimensional. Acontece que na análise dimensional, o tempo que eu disse que eu vou ganhar na resolução desse exercício está no fato de não precisar montar a regra de 3. Ora, então, se eu não vou montar a regra de 3, como será o procedimento nesse caso? O padrão para resolver o exercício por análise dimensional é o seguinte: em primeiro lugar, vocês vão colocar o dado do exercício, depois você vai pegar esse dado e vai multiplicar pelo que nós chamamos de fator de conversão, e de modo que se você pegar o dado e multiplicar pelo fator de conversão, aí você vai obter a resposta da pergunta que foi realizada, tá? Agora, a dúvida do aluno é: como você sabe quem é o dado do exercício e qual é o fator de conversão, o que vai transformar o dado na resposta? Tá, então vamos lá, vamos ler o enunciado mais uma vez e vamos descobrir qual é o dado e qual é o fator que vai converter o dado na resposta. Ele, voltando aqui mais uma vez no enunciado, ele diz o seguinte: quantos mols existem 1,5 vezes 10 a 24 moléculas? Quantos mols existem 1,5 vezes 10 a 24 moléculas? Bom, a minha resposta aqui vai ser quantos mols, é a pergunta que ele fez, a pergunta vai ter uma resposta e o dado vai ser o número de moléculas, que é 1,5 vezes 10 elevado a 24, isso corresponde ao número de moléculas da substância. Muito bem, esse aqui é o dado do exercício, tá? Vou colocar ele aqui, eu vou abreviar aqui essas palavras, moléculas. Então aqui está o dado e ele vai ser transformado na resposta. E para eu transformar esse dado na resposta, eu tenho que transformar moléculas em mol usando um fator chamado de conversão. Esse fator ele vai converter, ele vai transformar moléculas em mol. E qual é esse fator de conversão? Está aqui, ó. Esse aqui que é o fator que vai transformar mol em molécula ou molécula em mol. Agora, esse fator de conversão que corresponde à constante de Avogadro, ele pode ser escrito de duas maneiras, tá? Vou escrever aqui do lado, vamos deduzir. Esse fator de conversão, ele pode ser escrito assim: 1 mol de partículas contém 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, ou ele pode ser escrito como 6 vezes 10 elevado a 23 partículas corresponde a 1 mol. Agora a pergunta que eu faço: como eu vou escrever? Qual é essa razão mais apropriada para resolver essa questão? É 1 mol 6 vezes 10 a 23 partículas ou 6 vezes 10 a 23 partículas 1 mol? Qual das duas opções eu vou fazer uso? Agora vamos pensar, raciocina. Se eu tenho aqui no numerador moléculas e esse número de moléculas tem que ser transformado em mol, significa que na resposta final não pode aparecer moléculas.
se não pode aparecer moléculas na resposta final, significa que esse termo vai ter que desaparecer. Eu vou ter que cancelar o número de moléculas. E como eu vou fazer esse cancelamento do número de moléculas? Simples, colocando aqui moléculas no denominador, a fim de que eu possa cancelar com moléculas do numerador. Então se eu tenho que ter moléculas no denominador, consequentemente é essa a opção do fator de conversão que eu vou usar nesse exercício, tendo mol em cima e molécula embaixo, e nesse caso não é apropriado eu usar a segunda opção. Assim, eu vou colocar então que 1 mol de partículas é uma quantidade de matéria que contém 6 vezes 10 elevado a 23 mols, quantidade de moléculas em 1 mol. Perfeito. E acabou o exercício. Cancelo molécula do numerador com molécula do denominador com numerador e sobrou exatamente a unidade da minha resposta final. E aí, sem precisar montar a regra de 3, eu já vou calcular direto a resposta final, que é 1,5 vezes 10 a 24 dividido por 6 vezes 10 a 23, que é exatamente aquilo que eu já calculei no item anterior. Resposta: a quantidade de matéria correspondente a 1,5 vezes 10 a 24 moléculas é 2,5 mols. E o interessante aqui é o fato de que quando você comparar o que eu acabei de fazer através da análise dimensional, e se vocês compararem aqui com o exercício anterior, comparem só os dois métodos. Se você ver isso que eu fiz aqui, foi exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui no anterior. Ora, se é a mesma coisa que você fez, qual é então a vantagem de resolver esse exercício por análise dimensional? É que eu não precisei montar a regra de 3. Mas uma regra de 3 vai fazer diferença muita no tempo? Uma não. Mas um exercício que eu tenho 2, 3, 4, 5 regras de 3, se eu deixar de montar 2, 3, 4 regras de 3, aí que está a vantagem do tempo que você ganha na resolução fazendo o exercício por essa opção, na qual nós vamos utilizar esse raciocínio nesta aula para mostrar a vocês uma alternativa de resolução de cálculos em química por essa técnica. Hoje eu vou fazer uso de exercícios mais simples e na parte 2 na próxima semana eu vou apresentar alguns exercícios mais complexos, ok? Não vou mais montar regra de 3 agora, daqui para frente nós vamos fazer direto somente usando dado, fator de conversão e a resposta. Aqui no exercício número 2 ele fala: em 146 gramas de ácido clorídrico encontramos quantas moléculas? Agora aqui é o contrário, né? Agora eu tenho aqui a massa e quero saber o número de moléculas. E aqui, para eu fazer esse cálculo, eu tenho aqui a constante de Avogadro, que é 1 mol 6 vezes 10 a 23, e ele me fornece aqui também as massas atômicas, que permite eu calcular a massa molar do HCl, do cloreto de hidrogênio aqui. Cloreto de hidrogênio puro, né? Mas se estiver em água, vira ácido clorídrico. Aqui basta eu somar a massa atômica do hidrogênio, que é 1, mais a massa do cloro, que é 35,5, a massa molecular é 36,5 U, mas como eu já quero calcular a massa molar, então vai ficar 36,5 gramas por mol. Ok, então vamos lá, vamos começar a resolver o exercício. Primeiramente, eu vou pegar o dado do exercício. Eu vou pegar esse dado e multiplicar ele pelo chamado de fator de conversão. Esse fator ele vai transformar o dado na resposta do exercício.
que é aquela pergunta que ele fez, né? Quantas moléculas correspondem à massa de 146 gramas? Muito bem. Aqui então, a grande dúvida do aluno está na análise dimensional, é por onde eu devo começar o exercício. Qual é o dado dessa questão? O dado ele fez uma pergunta e para fazer essa pergunta ele deu um dado. Quantas moléculas? Então a pergunta que vai constituir a minha resposta é: quantas moléculas? Tá, essa é a pergunta. E o que ele fornece no dado para você calcular o número de moléculas? Ele fornece no dado aqui, ó, a massa de 146 gramas do HCl. Agora eu vou transformar a massa em moléculas. E para transformar a massa em moléculas, eu vou pegar a massa para transformar em moléculas e vou multiplicar pelo fator de conversão que está relacionando aqui a massa molar, que é 36,5 gramas, que está para 1 mol, e 1 mol por sua vez contém 6 vezes 10 é 23 moléculas. A dúvida que eu tenho agora, eu coloco 36,5 gramas, está para 6 vezes 10 é 23, ou 6 vezes 10 é 23 moléculas, está para 36,5 gramas. Agora eu vou pensar, se eu quero transformar grama em molécula, na minha resposta final não pode aparecer massa em gramas, tem que ser moléculas, então essa massa em gramas aqui do numerador, ela vai ter que desaparecer. E como eu faço para sumir com essa massa em gramas aqui do numerador? A resposta, você coloca a massa em gramas do denominador. Aí você faz isso daqui, ó, cancela gramas com gramas. Sendo assim, você vai escrever o conteúdo da massa molar assim: 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse composto HCl corresponde à massa de 1 mol, que é igual a 36,5 gramas. Pronto, aí está. Aí está a resolução que permite eu fazer essa questão sem a necessidade de montar a regra de 3. Apenas única e exclusivamente fazendo isso. Com uma questão de hábito, eu garanto para vocês que adquirindo esse hábito você não vai querer fazer os exercícios mais de outra forma a não ser essa. Bom, vamos simplificar então. De 146 dividido por 36,5, isso daqui vai dar 4. Agora eu pego e multiplico 4 vezes 6, é o que sobrou aqui, né? 4 vezes 6 vai dar 24, vezes 10 elevado a 23, mas essas respostas devem preferencialmente estar em notação científica, e para isso o número tem que ficar entre 1 e 9,9 e deve ficar, portanto, de 24 deve ficar 2,4, e para tal esse número vai diminuir, e diminuindo esse número vai aumentar uma unidade no expoente da base 10. Diminui aqui, aumenta ali. Portanto, a resposta expressa em notação científica equivale a 2,4 vezes 10 elevado a 24. A resposta que é moléculas do HCl é o que corresponde a uma massa de 146 gramas. Aqui está a resposta final. Vamos treinar mais? É só uma questão de treino. Só treinar que você adquire prática. Vamos então aqui, eu vou na sequência fazer esse número 3, o próximo. Ele fala que o corpo humano necessita diariamente de 12 miligramas de ferro. Uma colher de feijão contém cerca de 4,28 vezes 10 a menos 5 mols de ferro. Quantas colheres de feijão, no mínimo, são necessárias para atingir a dose diária de ferro no organismo? Bom, aqui nós temos o dado a massa molar do ferro, que permite transformar
massa em gramas e mol em massa em gramas, depende da situação, né? Bom, a pergunta é: quantas colheres de feijão a pessoa vai ingerir a fim de consumir a quantidade de ferro na quantidade mínima necessária? Aqui está aqui, ó, 12 miligramas de ferro. Essa é a quantidade mínima. Então esse aqui é o meu dado inicial. 12, eu já vou colocar em grama aqui, né? Mili, que transformando na potência da base 10, quer dizer 12 vezes 10 a menos 3 gramas é a quantidade mínima necessária de ferro para o nosso organismo. Tá, agora esse dado do exercício, ele tem que ser transformado em colheres de feijão. Tá, então, como na resposta final tem que ser colheres de feijão, e de modo que não serve essa massa em gramas na resposta, então eu vou pegar este dado e vou multiplicar pelo primeiro fator de conversão, o primeiro, porque nesse caso eu vou precisar inicialmente transformar a massa em gramas, em quantidade de matéria, em mol, utilizando aqui como dado a massa molar do ferro. Então eu vou colocar assim que 1 mol de ferro, através da massa molar fornecida, 1 mol de ferro corresponde a uma massa de 56 gramas. Quando eu faço isso, como eu tenho gramas de ferro no numerador e tenho gramas de ferro no denominador, então automaticamente eu vou cancelar gramas do numerador com gramas de ferro no denominador, e eu transformei grama em mol. Não, mas a resposta não pode ser mol. A resposta tem que ser em número de colheres de arroz e de feijão. Então eu vou transformar isso em mol em colheres de feijão, usando um segundo fator de conversão. Esse primeiro fator de conversão transformou grama em mol usando a massa molar. Agora eu vou usar o segundo fator de conversão, que vai transformar mol em colheres de arroz e de feijão. Lembrando que essa transformação de mol para colheres de arroz e de feijão vai ser obtida a partir dessa informação aqui, ó. Uma colher de feijão contém cerca de 4,28 vezes 10 elevado a menos 5 mol de ferro. Perfeito. Agora que eu tenho aqui mol de ferro no denominador e mol de ferro no numerador, aí eu cancelo o mol de ferro aqui em cima com o mol de ferro aqui embaixo, e nesta forma sobrou exatamente o número de colheres de arroz para ter a quantidade mínima de ferro, ou seja, a resposta final. Veja que ficou simples a resolução. Deveríamos fazer 2 regras de 3 e agora ficou apenas resolvido em 2 linhas, né, na verdade. Bom, enfim, eu não vou priorizar essa resolução, né? Essas contas aí nós fazemos à parte, a fim de que eu ganhe um tempinho aqui, que a prioridade é mostrar o raciocínio, como fazer os exercícios utilizando a análise dimensional. Nesse caso aqui, teremos como resposta 5 colheres de arroz de feijão, na verdade, né? 5 colheres de feijão. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra C. Certo? Tudo bem? Como eu disse, eu volto a repetir, é só uma questão de prática e que o aluno pelo menos experimente esta resolução. Experimenta, que você não vai querer fazer os exercícios de outra maneira, tá? Eu garanto, isso aí é muito legal.
Agora, continuando, eu vou apresentar mais uma técnica, mais um exercício, que diz que a densidade da água a 25 graus Celsius é igual a 1 grama por mililitros. A pergunta aqui do exercício é a seguinte: determine o número de aproximado de átomos de hidrogênio contidos em uma gota de água cujo volume é 0,05 mililitros. Aqui ele deu, além da densidade, a massa molar da água e deu também a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, agora eu tenho muitos dados e o aluno fala: nossa, e agora? Como é que eu sei qual é o dado inicial de onde eu devo partir o exercício? Qual é a pergunta que ele fez? A pergunta, ele quer saber o número de átomos de hidrogênio. Aonde? Em uma gota de água de 0,05 mililitros. Aqui está então. O que você acabou de falar, o dado do exercício é 0,05 mililitros de água. E eu vou usar os dados fornecidos aqui: densidade, massa molar, constante de Avogadro, até chegarmos no final em número de átomos. Tá, então se eu quero transformar volume em átomos e na resposta não pode aparecer volume em mililitros, então eu já sei. O fundamento da análise dimensional consiste em ir cancelando o numerador com o denominador. E desta maneira eu vou ter que cancelar mililitros de água do numerador com mililitros de água do denominador, e o dado e o fator de conversão, o primeiro fator de conversão que eu vou usar vai ser aquele que vai transformar volume em massa. Aqui está, através da densidade. Através da densidade, 1 grama de água é 1 mililitro. Então, vou escrever 1 grama de água equivale a 1 mililitro. Nessa transformação, eu converti volume em massa. Agora eu vou continuar. Como na minha resposta final, eu quero a resposta em número de átomos de hidrogênio, significa que não pode aparecer massa no final. Então, a massa de água em gramas vai ter que desaparecer. E para isso acontecer, eu tenho que cancelar gramas de água do numerador com gramas de água do denominador. Agora, a pergunta é: qual é o segundo fator que vai transformar a massa em gramas? Aqui está, o segundo fator é a massa molar da água. A massa molar da água, que é 1 mol de água. 1 mol de água corresponde a uma massa igual a 18 gramas. Primeiro eu transformei volume em massa. Segundo, eu transformei a massa em gramas em quantidade de matéria, que é mol. Mas ficou mol, mas não serve mol. Tem que ser número de átomos de hidrogênio. Então eu vou usar agora um terceiro fator de conversão. Agora ele vai transformar mol em número de partículas usando a constante de Avogadro. Se o mol não serve, ele vai ter que desaparecer. E para ele sumir ali do numerador, eu vou ter que cancelar com o mol aqui do denominador. Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cancelar o mol de água aqui do numerador com o mol de água aqui no denominador. E a constante de Avogadro é 1 mol de água contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Restou moléculas de água
só que ele pediu átomos de hidrogênio. Ah, então se não serve moléculas de água, agora eu vou ter que usar um quarto fator de conversão, que agora vai transformar moléculas em átomos. Mas, como na resposta final não serve moléculas, tem que ser átomos, isso significa que eu terei que colocar moléculas no denominador, a fim de que eu possa cancelar com moléculas do numerador, dessa maneira aqui, ó. Cancelo molécula com molécula. E para agora finalizarmos, o último fator de conversão é uma molécula de água. Uma molécula de água tem quantos átomos de hidrogênio? H2O. Uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Ufa, terminou, né? Agora sobrou exatamente o número de átomos de hidrogênio que constitui a nossa resposta final, certo? Muito bem. Não vamos priorizar a resolução para não perdermos tempo. Não é que eu vou perder tempo, é que eu não quero que essa aula fique estendida, fique muito longa, tá? Senão o aluno fica muito cansado. Então a minha resposta aqui já final é 3,3 vezes 10 elevado a 21. Isso aqui é o número de átomos de hidrogênio. Bom, agora vamos procurar lá na alternativa da prova da FUVEST qual é a fração cuja razão, a divisão, vai dar 3,3 vezes 10 elevado a 21. 3,3 vezes 10 a 21 deve ser esse 30 dividido por 9. Exatamente. 30 dividido por 9 deu 3,3 vezes 10 elevado a 21. Aqui está a resposta, letra C. Tudo bem? Vamos lá, vou fazer mais um. Esse daqui fala agora o seguinte: estima-se que a densidade média do universo vamos colocar, grifar o dado aqui, ó. Densidade média do universo é 1 vezes 10 a menos 30 gramas por centímetros cúbicos. Admitindo-se a existência de apenas átomos de hidrogênio, estima-se a existência apenas de átomos de hidrogênio no universo. Calcula-se que o número médio de átomos de hidrogênio em 1 quilômetro cúbico do universo vale quantos átomos de hidrogênio há em 1 quilômetro cúbico de universo. Aqui ele fornece a massa molar do hidrogênio, que é 1, e a constante de Avogadro, que é 1 mol, igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Muito bom. Primeiro ele dá a densidade em gramas por centímetros cúbicos e depois ele pede o número de átomos em 1 quilômetro cúbico. Quilômetro cúbico com centímetro cúbico não dá para comparar, são unidades diferentes. Então eu vou primeiramente fazer aqui uma transformação de quilômetro cúbico para centímetro cúbico. O quilo aqui, o quilo equivale ao expoente 10 à terceira, e esse aqui é o metro cúbico, é o metro, né? Continuou, tudo elevado à terceira potência. Isso aqui é quilo, esse é metro, tudo elevado ao cubo. Como eu quero ainda chegar em centímetro, então isso daqui eu vou continuar transformando
Agora esse quilo aqui vai ficar do jeito que está, 10 à terceira. E o metro, 1 metro equivale a 100 centímetros, que é 10 ao quadrado, centímetros, tudo elevado à terceira potência. Então fica 10 ao cubo com 10 ao quadrado, dá 10 à quinta centímetros, tudo elevado à terceira potência. Então, transformando 1 quilômetro cúbico em centímetro cúbico equivale a 10 elevado à 15ª potência em centímetros cúbicos. Tá, esse é o meu dado inicial. Tá? O meu dado inicial é esse, é 10 elevado à 15ª potência em centímetros cúbicos. Oh, muito bom. Agora eu vou pegar esse dado e vou multiplicar pela densidade do universo, que será o meu primeiro fator de conversão. Então, a densidade do universo aqui se encontra, a densidade é 10 elevado a menos 30 gramas do universo, equivale a 1 centímetro cúbico. Sendo assim, eu cancelo centímetros cúbicos do numerador com centímetros cúbicos do denominador. Aí ele fala que essa densidade é devido somente à presença de átomos de hidrogênio, só átomos de hidrogênio. Tá, então agora eu vou usar um segundo fator de conversão, que vai agora transformar esta massa do universo, que é constituído de hidrogênio praticamente, né? Ele falou isso. Então, onde está escrito aqui universo abreviado, eu vou colocar hidrogênios no lugar. E vou transformar em mol, usando a massa molar do hidrogênio. A massa molar do hidrogênio é 1 mol de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio. A massa é igual a 1 grama. Excelente. Agora eu tenho gramas aqui no numerador de hidrogênio. Eu cancelo com gramas de hidrogênio no denominador. E eu transformei a massa em mols. Mas eu quero número de átomos. Então, beleza. Agora, para transformar mol em átomos, eu vou usar um terceiro fator de conversão, que vai fazer uso agora da constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio corresponde a 1 mol de átomos de hidrogênio. Ok? Mol de átomos de hidrogênio do numerador, cancelo com mol de átomos de hidrogênio do denominador. E agora é só realizarmos esse cálculo. 6 vezes 10 a 23, que multiplica 10 elevado a menos 30 vezes 10 elevado a 15. Qual é o número de átomos? O número de átomos é igual a 6 vezes 10 elevado a... Aqui vai dar 15 menos 30 dá menos 15. E 23 menos 15 vai dar 8. Então vai dar 6 vezes 10 elevado à 8ª potência. Isso corresponde ao número de átomos de hidrogênio. Pronto, aí está a nossa resposta final. Veja como essa ferramenta é valiosa, né? De fato, quanto tempo eu economizei ao fazer isso direto, sem
a necessidade de montar uma, duas, três regras de 3. Sendo assim, a regra de 3 acaba se tornando até obsoleta em referência ao tempo que nós economizamos nesse caso, né? 6 vezes 10 a oitava, alternativa correta, a letra E. No próximo exercício da VUNESP, diz que peixes machos de uma certa espécie são capazes de detectar a massa de 3,66 vezes 10 a menos 8 gramas de 2-feniletanol. Essa substância produzida pelas fêmeas está dissolvida em 1 milhão de litros de água. Supondo que a diluição dessa substância na água é uniforme, calcule o número de moléculas desse feniletanol em 1 litro de água detectado pelo peixe macho. Quantas moléculas são encontradas em 1 litro? Aqui ele deu a massa molar do feniletanol e deu a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas ou mol. Sempre nós deveremos, nesses exercícios, primeiro começar com o dado que está relacionado à pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é: quantas moléculas desse 2-feniletanol encontra-se em 1 litro de água? Então o dado inicial está aqui, ó. O dado inicial é 1 litro de água. 1 litro de água. E aí no final aqui eu vou encontrar número de moléculas. Agora vamos transformando aí, ó. Como eu tenho que transformar litros em moléculas e na resposta não pode aparecer litros de água, então eu vou cancelar litros de água do numerador com litros de água no denominador. E o dado que está no enunciado que tem litros de água está aqui, ó, o dado do exercício, ó. 3,66 vezes 10 elevado a menos 8 gramas da feniletanol. Eu vou abreviar essa palavra para nós ganharmos tempo. Vou chamar só de fenil, estou abreviando ela, tá? E esse daqui é o meu primeiro fator de conversão, que transformou litros em massa em gramas. Tem que escrever aqui que é essa massa de 3,66 vezes 10 a menos 8 está dissolvido em 1 milhão de litros. Ok, vamos continuar. Eu quero chegar em moléculas, né? Tá, se eu quero chegar em moléculas, agora eu vou transformar a massa em número de mol. Então eu vou usar agora um segundo fator de conversão. Esse segundo fator vai converter massa em mol, quantidade de matéria, sendo que 1 mol de feniletanol ele possui uma massa de 122 gramas. Agora aqui eu posso cancelar a massa em gramas do numerador com a massa em gramas do denominador. Mas como eu quero o número de moléculas, agora eu vou usar um terceiro fator de conversão. E esse terceiro fator vai me transformar mols em quantidade de partículas usando a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância chamada de feniletanol, corresponde a 1 mol dessa substância. Perfeito. Agora que eu tenho aqui, notem, mol
do feniletanol do numerador, eu posso cancelar com o mol de feniletanol do denominador. E finalmente, agora encontramos a nossa resposta final. Essa resposta final é justamente o número de moléculas dessa substância encontradas em cada litro de água, em 1 litro. Como a nossa prioridade é a montagem do exercício, a fim de mostrar para vocês o raciocínio, aqui eu vou multiplicar esses termos do denominador, do numerador, e dividir pelos termos do denominador, e encontramos como resposta, já na forma de notação científica, resposta igual a 1,8 vezes 10 elevado a 8. Esse é o número de moléculas dessa substância encontradas em 1 litro de água. Pronto, está aí. Exatamente 1,8 vezes 10 oitavos. Está aqui, já está até aparecendo na alternativa correta, é a letra C. E aí, o que você acha? Está ficando mais claro? Sim ou não? Está gostando? Se você não gostar, tudo bem, mantenha o seu foco resolvendo os exercícios da forma que você achar melhor. E para finalizar essa aula, o último exercício é: calcule o volume de etanol necessário para encher o tanque de um automóvel de 50 decímetros cúbicos, ou melhor, me desculpe, o volume para encher o tanque de um automóvel de 50 decímetros cúbicos, e com relação a esse volume ele pede para calcular o número de moléculas. Ele te fornece nos dados a densidade, ele fornece a constante de Avogadro, ele dá as massas atômicas. As massas atômicas são utilizadas para calcularmos a massa molar do etanol, que vai ser igual a número de átomos de carbono, 2 vezes 12, mais 5, mais 1, 6 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, que é 1, e 1 multiplicado pela massa do oxigênio, que é 16, então vai dar 24, mais 6 dá 30, 30 mais 16, a massa molar do etanol está aqui, então, calculada, 46 gramas por mol. E sendo que 1 mol contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O dado onde eu inicio a resolução do exercício é o volume. Ele quer saber quantas moléculas de etanol encontram-se num volume de 50 decímetros cúbicos. Esse é o nosso ponto de partida, então. Volume até chegarmos em moléculas. Então, se na resposta final tem que ser moléculas e o volume não me interessa, então eu devo cancelar esse volume. Como fazer isso? Cancelando o volume do numerador com o do denominador. E qual é o dado? Tem volume para eu usar? A densidade, 8,0 vezes 10 ao quadrado é 800. Pode deixar assim, né? 8 vezes 10 ao quadrado é a massa em gramas de etanol, que corresponde a 1 decímetro cúbico. Muito bem. Aqui eu cancelei o decímetro cúbico com decímetro cúbico, usando o primeiro fator de conversão, que transformou volume em massa. Agora eu tenho a massa molar, vou usar o segundo fator de conversão, que vai transformar massa em quantidade de matéria, que é mol. Usando a massa molar, que é 1 mol de etanol, 1 mol do etanol,
corresponde a uma massa de 46 gramas dessa substância. Muito bem, agora eu tenho aqui, observem, eu tenho massa em gramas de etanol do numerador, que eu vou cancelar com massa em gramas do etanol do denominador. E agora vai finalizar, esse exercício vai acabar agora. Eu vou transformar o mol em número de partículas usando o terceiro fator de conversão. Nesse terceiro fator de conversão, eu vou colocar que o número de moléculas de etanol contidos em 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância. Isso corresponde a 1 mol do etanol. Perfeito. Agora já era. Eu vou cancelar mol de etanol do numerador com mol de etanol do denominador e sobrou exatamente o número de moléculas contido em 50 centímetros cúbicos, e isso já é a nossa resposta final. A nossa resposta final será obtida através desse produto aqui, 50 vezes 800 vezes 6 vezes 10 é 23, dividido por 46. Realizando esse cálculo, a nossa resposta final é igual a 5,2 vezes 10 elevado a 26 moléculas. Pronto. Eu apresentei aqui nesta primeira parte da aula relacionando os cálculos de química por análise dimensional, cálculos, digamos, menos trabalhosos, né? Eu vou fazer uma outra aula onde eu colocarei alguns cálculos mais trabalhosos utilizando esta linha de raciocínio e querendo com isso provar para vocês que essa é uma opção agradável e que permite você resolver os exercícios em menor tempo. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima aula, onde eu vou fazer exercícios mais elaborados.